Prontinho, já está rodando. Se quiser começar, está liberado. Tá certo. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Quinta da Educação. Meu nome é Alex, eu sou sócio-diretor da Russell Bedford, aqui de Brasília. Então, hoje a gente vai explorar um tema bastante interessante, que é a importância da auditoria independente, né, para as entidades fechadas de previdência complementar. O mercado de previdência complementar ele é bastante importante dentro de um contexto do sistema previdenciário nacional. Então, eu acho que é um tema bastante interessante para a gente discutir na noite de hoje. Hoje, como é que a gente vai fazer a dinâmica, né? Vocês podem fazer perguntas, comentários no nosso chat, que eu vou lendo, vou passando aí para a Cris, e a gente vai debatendo, tá? No final da nossa apresentação, nós vamos fazer um sorteio, né, de um brinde. Então, no final da nossa hora aí de hoje, a gente vai ter aí um sorteio aí para os nossos participantes, tá certo? Cris, pode passar o primeiro slide? Então, um pouquinho da nossa empresa, né, da Russell Bedford Internacional. A nossa matriz, né, a nossa empresa-mãe, ela foi fundada em 83, na Inglaterra. É uma das grandes redes aí de contadores, auditores, consultores fiscais, enfim, né, da parte de negócios. Então, hoje a gente trabalha com 4 grandes áreas: consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. Pode passar, Cris. Um pouquinho sobre a Brasil, a Russell Bedford Brasil, né? Então, estamos aí presentes há mais de 10 anos no nosso país. Então, temos uma experiência consolidada nos setores público e privado, né? Então, temos aí uma gama bastante grande de clientes e de cases em relação ao setor público e privado, né? Nós fomos certificados esse ano como uma das grandes empresas para trabalhar, uma das melhores empresas para trabalhar, o Great Place to Work. É uma satisfação muito grande conseguirmos obtermos essa certificação. Então, os nossos sócios e os nossos diretores, eles são engajados na qualidade dos serviços prestados, então nós somos reconhecidos pela qualidade dos nossos serviços, né? Então, temos atuação em todos os estados brasileiros, né? Então, a nossa abrangência é bem variada e bem abrangente dentro do Brasil e, claro, somos um membro independente da Russell Bedford Internacional. Cris, pode passar? Então, aqui o nosso logo, né, a nossa frase é de impacto, taking you further, levando você mais longe, né? Então, nós levamos você e sua empresa mais longe, com uma equipe de profissionais multidisciplinares e altamente qualificados. Vamos lá, Cris. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, a Cristina Aguiar. Ela é a gerente de auditoria aqui da Regional DF da Russell Bedford, graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em FRS. Ela tem 10 anos de experiência em auditoria independente e ela tem aí todas as certificações possíveis para exercer a função de auditoria, né? Ela tem o CNAE, tem a qualificação para a CVM, para a SUSEP, para o Bacen e para a Previc, que é o órgão regulador do nosso tema de hoje. Então, eu passo aí a palavra para a Cris para iniciar a apresentação. Obrigada, Alex. Obrigada a todos pela presença. Uma boa noite. Bom, conto com a colaboração aí de todos os comentários, tá? Vamos transformar essa horinha aí de um bate-papo
né, para a gente dividir aí experiências e conhecimento. Bom, vamos falar, né, começar a falar de como que tá, né, essas entidades de fechadas, né, de previdência complementar no Brasil hoje. Como que tem esse impacto no nosso país, tá? Então, atualmente, né, nós temos 291 números, tá, de entidades fechadas de previdência complementar, 3.330 de patrocinadores, 1.163 total de planos, né? Porque dentro desses planos, né, umas entidades elas podem ter mais de um plano de benefício. Com relação ao total do ativo dessas entidades, chega a 1,1 trilhões, somando todas, que esse total de ativos equivale a 14,1%, né, sobre o PIB brasileiro, né, e 7,4 milhões de quantidade de participantes, né. Esses participantes são tanto os participantes ativos, participantes assistidos e os dependentes, tá. Essa fonte, né, foi retirada ali do informe estatístico da Previc e da Abrap. São números expressivos, né, e a gente pode até ver o crescimento que teve isso ao longo dos anos, né, assim, a gente sabe que a gente tem, né, que as entidades ali, elas têm muito a crescer, que o Brasil tem muito ali ainda a criar essa cultura de uma previdência, né, dos brasileiros pensarem no futuro, mas a gente vê essa evolução, né, nesse gráfico, considerando o total do ativo das entidades, em que em 2011 tinha 602 bilhões, né? E em 2020, 1 trilhão e 58 bilhões, tá? No total de ativos. É um número expressivo, mas assim, de novo, a gente sabe que, né, tem ainda muito ali a crescer, mas o tanto que isso representa, né, para o país, e esse volume é muito importante, né. As informações sobre os patrocinadores. Uma outra visão, né, esses ativos por tipo de patrocinador, em bilhões, né, considerando aquele 1 bilhão e 58, sendo que 10,2 de instituidor, 388,9 está em entidades privadas e 659 está em entidades públicas. Mas aí, quando a gente olha nesse gráfico ao lado, essa quantidade, né, de entidades por patrocinador, isso inverte um pouco, né? A gente vê que a quantidade de entidades privadas, ela é maior, com 180, a pública com 89 e o instituidor com 22, né? Isso é mais por conta ali do volume que as públicas, né, têm de ativos, né, de dinheiro, mas com relação a quantidades, né, nós vemos hoje no Brasil mais entidades privadas do que públicas. Outras informações sobre a modalidade dos planos, né? A quantidade de planos por modalidade. Então, temos o que a maioria, né, como o CD de contribuição definida, com 472, o CV com 348 e de benefício definido com 313. É claro que a gente sabe que esse BD, né, ele está em desuso, ele não é algo que tem uma continuidade, né? Então, a tendência é cada vez diminuir mais. Mas, mesmo assim, ele tem o total de ativos ali, né, maior, como apresenta esse gráfico ao lado, de 649, né, de plano de benefício BD,
o CD com 138 e de contribuição variável de 259. Tá? A diferença que tem, né, desse total dos ativos que está apresentado aqui nesse gráfico da direita, de 1,56 do que nós vimos, né, que era 1,58 trilhões, os dois é referente a, essa diferença de dois é referente ao PGA, tá? E aí, o que a gente, né, teve, o que é mais falado, né, dessas entidades, o que teve, que foi noticiado aí nos últimos anos, em que nos preocupou, né, muitos participantes, né, tanto ativos quanto os assistidos, ou então até quem tinha algum interesse ou ia entrar, né? A gente viu muito no noticiário os casos de fraudes, né, que ocorreram. Então, assim, um exemplo foi a Greenfield, né, que cobra 4 bilhões por fraudes em fundos de pensão, né? Isso foi uma operação, né, uma força-tarefa, concentrado ali na FUNCEF, Petros e Postales. Isso mostra assim o tanto que se tornou ali o valor, né, que houve ali para uma recuperação, para que isso retornasse, né, para os fundos. Outras notícias que nós temos também a PF investiga fraudes em fundos de pensão ligados aos Correios, né, segundo o MPF. PF investiga supostas fraudes em fundos de pensão, inclusive Previ, Petros, Postales, FUNCEF. Então, foi um escândalo, né, em todo o país, né, e trouxe esse peso ali, né, até de uma forma negativa com relação a esses fundos de pensão, né. O que isso mudou, né, muito a postura, inclusive, né, o que a gente vê da Previc, né, que é o órgão regulador dos fundos de pensão, e a Previc, ela está mais atuante atualmente, e ela vem trazendo também, além de fiscalizar, ela está aplicando multas, né, ela está indo atrás da pessoa física em que teve envolvimento nas tomadas de decisões, né, ou que teve algum envolvimento ali em algum processo, né, que tenha causado um prejuízo para o fundo. Então, assim, devido a esses escândalos, né, isso tornou uma preocupação, né, muito grande, não só para a sociedade, né, mas para os participantes, né, mas a Previc, ela veio. E o interessante é que a Previc, ela atua, né, autua, desculpa, a pessoa física, né, que seja um diretor, ela vai no CPF, ela não vai no fundo de pensão, né, porque o fundo de pensão já se entende que ele já teve o prejuízo, já teve a perda, né, e sendo um fundo de pensão em que o beneficiário, né, o assistido, o participante, ele vai ter perdas, né, devido a essas fraudes, acaba que se a Previc, né, autuar o fundo de pensão, o participante ele está perdendo duas vezes, né, um pela fraude e outro por uma multa aplicada pela Previc. Então, isso está se tornando cada vez mais sério, né, acho que muito devido a esse passado aí infeliz. Outra notícia, PF e MPF cumprem mandados contra fraudes no fundo de pensão postadas. Tá? Isso, deixa eu só Claro. complementar um pouquinho. Uhum. Uma boa parte dessas fraudes, né, elas são ligadas a investimentos, né? Por isso que a Previc, inclusive, faz essa responsabilização no gestor do investimento, nos diretores
que são responsáveis pela governança, né? Então, é muito relacionado a investimentos aí com uma rentabilidade prometida um pouco maior, mas que não tem muito lastro, um risco um pouco desnecessário ou maior do que a entidade deveria sofrer, deveria correr, né? Então, por isso, né, justamente pela gestão do investimento é que a Previ costuma fazer as autuações nos responsáveis. Perfeito. Muito bem colocado e trazido aí pelo Alex, né? Houve esses investimentos em fundos, né? Não trazia uma preocupação de desenquadramento, nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas trouxe ali uma perda, né, do dinheiro que foi investido e em algum momento ele não se tornou recuperável, né, não só pela sua rentabilidade de não existir, mas também do próprio ativo não ser recuperável, não conseguir resgatar o valor, né, investido ou parte desse valor devido a uma performance, né, não adequada, não boa do fundo de investimento, tá? Que as entidades acabaram investindo. Bom, e aí, responsabilidades, né, que as patrocinadoras, né, elas também têm a sua responsabilidade sobre os fundos de pensão, não é só os fundos de pensão, não é só a Previc, né, que querendo ou não faz essa fiscalização. Existe essa lei complementar, tá, número 108, e a lei complementar, número 109, que elas trazem aí essa obrigação, né, das patrocinadoras fazerem a fiscalização e o controle, né, desses planos, e com procedimentos, né, enfim, trazer, né, análises ali necessárias para que consiga identificar de forma tempestiva, né, ou então de um fato ali, de dividir essa responsabilidade, porque também a patrocinadora, né, ela pode sofrer perdas, né, financeiras ali também, com aportes devido a um déficit de alguma entidade, ou de algum plano, né, da entidade. Então, existe essa lei complementar, essas duas leis complementares que obriga essa fiscalização, tá, pelas patrocinadoras. Isso, veio uma pergunta aqui no chat do Henrique. Claro. Tá? Ele pergunta se, diante desses escândalos, né, se a Previc tomou alguma atitude para endurecer os fundos, né, ou melhorar a gestão de riscos, né, a gestão de risco nos fundos. Sim, perfeito. Houve sim, tá? A Previc, ela está trabalhando muito com isso, ela trouxe até uma resolução nova aí, que entra em vigor esse ano, de alguma das entidades, né, de alguma forma apresentar ali os números de forma tempestiva para a Previc, como a gente vê um pouco no Banco Central, né, que mensalmente os bancos, né, as instituições enviam os balancetes para o Banco Central. Então a Previc, ela está começando a fazer essa atuação e esse controle, né, também mais tempestivo, e não olhando só para trás, como acontecia antes, né, ela está mais presente e ela está acompanhando, né, para qualquer mudança, qualquer distorção que ocorra, já sendo uma luzinha para que ela possa, né, buscar. Existem normas também, resoluções que a Previc também divulgou, com os procedimentos, né, necessários que a entidade ela precisa ter desses controles, tá? De gestão de risco, ou controle, governança, compliance. A Previc, sim, ela
ela trouxe uma melhora, né, e uma rigidez aí, vamos colocar assim, desses processos aí das entidades. Consegui responder? Bom, um desses, até em linha, né, com o que a gente falou aí, que tem essa resolução CGPAR, tá, 9, que existem procedimentos, tá, mínimos obrigatórios as patrocinadoras elas precisam, né, fazer, executar para ter a segurança, né? Então, isso é de uma forma periódica, né? E a auditoria interna da patrocinadora que executaria esses procedimentos, tá? Então, os campos, né, as áreas ali que devem ser observados é política de investimento e sua gestão, processos de concessão de benefícios, metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, consistência do cadastro e aderência das hipóteses, procedimentos e controles vinculados à gestão administrativa e financeira da entidade, despesas administrativas, estrutura e governança de controles internos da entidade e recolhimento das contribuições dos patrocinadores e participantes sem relação ao previsto no plano de custeio. Bom, isso tendo a auditoria, né, interna obrigada a executar esses procedimentos, nós temos alguns trabalhos, tá, que nós executamos, que são procedimentos previamente acordados, e traz justamente esse escopo, né, o que precisa da auditoria interna, da patrocinadora da auditoria interna ter a segurança, né, com relação à CGPAR 9. Então, nós executamos todos esses procedimentos, né, e necessários e previamente acordados, né, com a patrocinadora, para que a gente, né, possa emitir um relatório e entregar, né, para a patrocinadora. Através desse nosso relatório, a patrocinadora, né, ela tem como ali um conclusivo, consegue tornar ali isso como um suporte, um atendimento, tá? Essa resolução CGPAR, tá? Então, ocorre da auditoria interna da patrocinadora terceirizar, né? Então, nós executamos, né, o escopo, ou que seja como completo, tá, da CGPAR, ou parte, né, de alguns itens, outros procedimentos que podemos executar, enfim, a escopo definido em contratos, controles internos, análise de risco, né? Podemos, com relação à análise de risco, até inclusive fazer um levantamento de matriz de risco, análise de governança e compliance, e demais procedimentos, né? Acho que os procedimentos previamente acordados, eles são muito amplos, né? Então, assim, o que houver de necessidade, tanto para a patrocinadora quanto para as entidades, né? Isso pode ser acordado, pode ser definido, criado um escopo e nós, como auditores independentes, podemos executar, tá, esses procedimentos. Cris, só um detalhe. Essa resolução CGPAR, ela é obrigatória para as empresas patrocinadoras públicas federais, né? Aqui no DF, o governo do Distrito Federal também tem uma normativa para obrigar as empresas estaduais, aqui as distritais, né? CAESB, Metrô, enfim, as empresas estatais aqui do DF, para fazer esse mesmo trabalho que a Cris comentou. Tá? E um outro detalhe, o Carlos aqui no chat, Carlos Amorim, lembrou que existe um manual de boas práticas nos investimentos, que é emitido pela Previc. Isso, muito obrigada, Carlos. É isso mesmo. A Previc, ela trouxe aí esse manual, né, de boas práticas.
Bom, seguindo, o que é mais conhecido, né, assim, pelo mercado de auditoria, né, essa é a auditoria das demonstrações contábeis, tá? E sendo que aí quem é que contrata a gente, né, não seria a patrocinadora, seria a própria entidade, tá? Fechada de previdência complementar. E para a execução, né, da auditoria, sobre as demonstrações contábeis, nós precisamos efetuar o planejamento, né, dos trabalhos, efetuamos análise de riscos, a gente faz avaliação de controles, o ambiente de controle da entidade, né, para que a gente consiga mensurar e identificar o risco, conseguir, né, definir a época, a natureza e a extensão dos nossos trabalhos, tá? Não necessariamente, tá? O auditor ele precisa executar procedimentos de controles internos. O auditor independente ele pode definir por partir para 100% como teste substantivo, mas essa análise do ambiente de controles internos ela deve ser feita, né? Com relação à entidade. E aí se define os testes substantivos e tem como conclusão, né, o relatório, né, de opinião do auditor independente. Os principais procedimentos que a gente tem como a auditoria das entidades são confirmações com terceiros. Esse é um teste muito forte, tá, para nós, auditores, em que nós executamos alguns procedimentos o procedimento de circularização, né, a confirmação com esse terceiro de algum dado, algum valor, então é feito a circularização para as instituições financeiras em que a entidade possui, né, relacionamento, se existe algum fundo exclusivo, né, até para a própria patrocinadora ou patrocinadoras, e outros procedimentos como contingência também, né, é executado, no caso para os advogados. O enquadramento e valorização dos investimentos, isso é muito ligado ao que a gente falou lá antes, quando citamos das fraudes, né? O enquadramento tem a norma em que existe um percentual, um limite, né? Do que pode ser investido em cada tipo, né? De investimento, renda variável, renda fixa, e a valorização dos investimentos se, de fato, ele traz esse rendimento que é reconhecido pela entidade, né, em seu balanço e nas suas demonstrações, e se esse ativo ele é recuperável, que foi muito o problema, né, dessas fraudes. Então, é importante também que o auditor ele vai olhar, ele vai ter a segurança de que esse ativo ainda é entidade lá na frente, quando for resgatável, né, ou quando for preciso resgatar, ela consiga recuperar esse valor investido, né? Uso de especialistas, e aí, no caso, esse uso de especialistas, né, é muito comum a gente falar de atuário, né, para fundo de pensão, em que tem esses cálculos atuariais. Então, quando o auditor não tem conhecimento técnico, não tem a especialidade atuarial, é preciso a contratação de um atuário para que seja feito todos os cálculos, né, e tem ali o resguardo quanto às provisões, né, as reservas constituídas no período. Cumprimento de normas da Previc, né, então, o que o auditor sempre vai usar como base, né, é o que a Previc ela nos traz ali como uma norma, como uma regra, né? Se no caso desse enquadramento, né, dos ativos, esses limites eles estão sendo ali
alcançados, né, ou se estão sendo ultrapassados ou não, se é isso que se tem mais alguma outra, né, exigência da Previc que a entidade ela precisa cumprir. Revisão das demonstrações contábeis para, de fato, o que está sendo informado, o que está sendo divulgado, né, para o mercado, se de fato é verídico, né, pelo menos o auditor tenha, né, essa segurança quanto a esses números apresentados, tá? E as informações, a gente fala, quando fala de demonstrações contábeis, a gente tem que sempre pensar de forma qualitativa e quantitativa, tá, dessas informações. E fatos relevantes, se tem algo ali que não foi mencionado, né, nas demonstrações contábeis, alguma decisão, alguma mudança estratégica na própria entidade, em que possa trazer impactos, né, futuros, né, e o auditor ele traz essa crítica, né, para que tenha a devida ali divulgação e informação para os usuários, né, das demonstrações e os interessados. E aí os tipos de relatórios, né, que o auditor ele pode emitir sobre as demonstrações contábeis. Tem sem modificação, né, e com modificação, sendo que sem modificação pode ter, né, ou não, um parágrafo de ênfase, lembrando e reforçando que parágrafo de ênfase é só para chamar a atenção de algum assunto ou algum fato, e ele não traz uma modificação de opinião, tá? É só chamar a atenção para algum fato. E com modificação de opinião, tem ressalva, adverso e com abstenção de opinião. A ressalva é de um assunto específico, né, em que esteja em desacordo com alguma norma ou então alguma conta, algum fato que o auditor ele esteja em desacordo, tá, com o que está apresentado nas demonstrações contábeis. Adverso é quando o auditor ele já tem uma opinião diferente da entidade, e isso traz de uma forma ali generalizada, e com abstenção de opinião é uma forma generalizada, né, do auditor não conseguir, né, opinar, uma abstenção, mas aí por não ter evidências suficientes para poder né, dar uma opinião sobre as demonstrações. Tá? E aí, qual a importância, né, do auditor independente para as entidades fechadas de previdência complementar? Tá? Principalmente a independência, né, do auditor. O auditor, ele tem a sua declaração, né, de independência anual, ele é independente da entidade, então ele tem o seu código de ética que deve ser seguido pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações contábeis, elas são criticadas, né, por um terceiro, por uma pessoa independente. As normas contábeis, elas são observadas, né, cobradas com relação ao seu cumprimento, né, e é importante também do auditor ele participar, né, dessas reuniões dos conselhos. Isso nem sempre é uma realidade, tá? Mas é importante com que o auditor ele participe, né, dessas reuniões, até para dar um conforto, né, para os conselheiros, e informar, é a hora que o auditor pode informar se teve algum problema, né, para obter alguma informação, né, se a entidade não quis passar alguma informação para o auditor, ou teve alguma quebra de independência, enfim. Mas é essa hora que o auditor, ele traz, né, para os conselheiros esse conforto com relação ao trabalho que foi executado, tá?
Então, é muito interessante sempre chamar e puxar, né, o auditor ali para essa reunião junto dos conselhos, tá? Para apresentação, aprovação das demonstrações contábeis e do relatório do auditor independente. E aí, alguém tem alguma observação, alguma dúvida? Alguém quer falar sobre algum assunto? O que a gente traz aqui hoje para vocês, pessoal, é esse crescimento, né, essa evolução aí do que ocorreu ao longo dos últimos anos, tá? Em que a gente vê as entidades fechadas de previdência complementar crescendo, né? E teve escândalos, né, de fraudes, tá mudando, né? Por ser um mercado ali que, querendo ou não, pode crescer mais, né? A Previc está ali também desenvolvendo, né, outras técnicas, métodos para um acompanhamento. É um mercado ainda que vai crescer, vai trazer e muito resultado aí. Eu acho que até a cultura do brasileiro, né, de ter uma previdência aí, né, complementar, fora da previdência social. Eu entrei na auditoria em 2006, e em 2006 foi quando eu comecei a ter contato, né, com um fundo de pensão. E tanto, né, pessoal, como quando eu comecei a contribuir, né, para um fundo de pensão, quando também eu comecei a auditar. E assim, eu relembrando, né, de como que era a auditoria, né, há 15 anos atrás, não só a auditoria como um todo, né, mas a auditoria nos fundos de pensão, isso mudou bastante. A questão do detalhe, a questão de conseguir mensurar, né, conseguir buscar ali, identificar, né, os riscos e de segregar, né, quais são esses ramos, essas auditorias, o que precisa, né, se fazer, os procedimentos que o auditor, né, precisa ali executar para ter uma segurança, né. Isso é uma evolução, a gente vê da contabilidade, né, das normas contábeis, a gente vê a evolução das normas de auditoria e a gente vê essa evolução dos reguladores, né, das próprias entidades que precisam, né, cada vez mais trazer um melhor processo, né, um melhor controle para evitar fraudes, enfim, conseguir captar, né, o pessoal e assim, essa evolução ela tem trazido ali para a gente essa visão assim bem interessante de como mudou, sabe, todo esse processo. E é bonito, assim, eu lembro como era bem mais simples, né, uma auditoria, se a gente olhar, mas também a gente tem um processo hoje mais complexo também. Isso. Tem algumas coisas no chat aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Carlos Amorim comentou que você colocou de forma bem prática, né, a apresentação. A Andrea também disse que está sendo esclarecedor. O Carlos continua aqui, né, clara e direta a importância da auditoria independente para os fundos. Parabenizo você. E o Henrique perguntou se os fundos de pensão são obrigados a terem suas demonstrações auditadas. Sim, eles são obrigados e eles têm que enviar as demonstrações e o relatório de auditoria para a Previc.
tá? Isso é enviado anualmente pelo site lá da Previc, assim como não só o relatório do auditor e as demonstrações contábeis, mas eles também chamam, que a gente chama nosso relatório de auditor, né, de RAI, mas eles também têm o RAI, mas é o relatório de informações anuais, né, que o fundo de pensão divulga, né, para os seus participantes, que nada mais é pegar uma demonstração contábil e transformar em números, né, para não contadores, né, ou não auditores, para que seja mais didático ali, né, de entender como que está a saúde dessa entidade. Tá? Então, isso também é uma informação obrigado. Existe também, tá, exigências ali da Previc do que precisa constar nesses relatórios, né, da Previdência, isso para que os participantes eles consigam ter toda a informação necessária de como que está a saúde, né, financeira da entidade. Porque o que pouco se vê, né, é esse envolvimento também dos participantes, né, os participantes questionarem sobre alguma coisa da entidade, né, ou buscarem, né, esses relatórios, buscar entender o que está acontecendo com a entidade, saber falar como é que está a natureza, como é que está a situação da entidade hoje, né? Qual que é a situação da entidade hoje? Ela está boa, não está? Se ela tem um plano de investimento, como que é? Então, assim, isso infelizmente é pouco visto, esse envolvimento dos participantes, tá? Nos fundos de pensão. O que mais as pessoas fazem é simplesmente colocar o dinheiro ali mensalmente, né? E deixar correr, e sair, né? Não buscam essa informação. É importante, né? Querendo ou não, é o dinheiro, né, da pessoa. Infelizmente, dessas fraudes que a gente viu, algumas pessoas, né, algumas entidades tiveram que fazer uma cobrança, né, devido ao déficit depois da apuração da fraude, né, e do reconhecimento ali de perdas, foi apurado um déficit e esse déficit precisou, né, ser coberto. E aí quem é que teve que cobrir, né, ou ainda está cobrindo, são os próprios participantes, né, os participantes ativos que estão tendo que contribuir mais, os participantes assistidos que estão sendo descontados, né, da sua aposentadoria, né, um valor para que se cubra esse déficit. Então, nada mais do que o próprio participante também buscar, né, entender e ir atrás dessas informações, porque a entidade é dela, essas informações, o dinheiro é dela. Então, mais algumas coisas aqui no chat. A Eliane parabeniza a apresentação. O Moacir Lourenço de Jesus, ele comenta que, do ponto de vista mais geral, a previdência fechada tem muito a crescer no Brasil. Depende muito do avanço da estrutura econômica e social do país. Legal, muito bom comentário. Tem muito a crescer mesmo, né? A fechada tem que lembrar que a taxa de administração ela é menor, né? O plano de investimento ele pode ser melhor, né? O fundo de pensão ele não tem o objetivo de lucro, né? De fato, ele é receber o dinheiro, investir para que daqui a alguns anos, né, possa ter a tua reserva, né, e pagar esse valor de acordo com o que é planejado, esperado, né? Então, ele é mais interessante, sim, por esse ponto de vista, né, de taxas, né, e de planos de investimentos.
falar aqui no chat, o meu xará Alex também agradeceu a oportunidade, parabeniza pela explicação. E Obrigada a você, Alex. E o Henrique comenta também, né, que sim, principalmente para os casos em que o participante contribui com o fundo. Aí ele questiona se nas divulgações isso é esclarecido, né? Como está sendo investidos os valores para os participantes terem um esclarecimento e tornar a comunicação transparente. Então, ele comenta aí sobre os investimentos, né? Sobre a divulgação aí dos investimentos. Tá, perfeito. Sim, é nesse relatório que eu comentei, o RAI, que anualmente os fundos eles têm que divulgar. A própria Previc estabelece as informações também mínimas, tá? Não se limita a isso, mas isso traz as informações de como que está esse investimento e assim, é muito importante para o fundo, né? Quando a gente fala de uma rentabilidade do fundo, quanto que ele precisa, né, render para lá na frente conseguir, né, daqui 30 anos, né, pagar o benefício, né? Então, existem os atuários especialistas que fazem essas provisões, né, essas estimativas atuariais, para que se calcula qual que seria essa meta atuarial, quanto que ele teria que ter de rendimento hoje, projetando para que esse futuro, né, ainda tendo essas contribuições, né, mas que lá no futuro ele consiga cumprir com essa obrigação. Então, essas metas atuariais, elas são através de estudo anual que os fundos de pensão eles fazem, e que é o conhecido como ALM, e eles têm como objetivo, no mínimo, atender ao rendimento estabelecido por essa meta atuarial. Tá? Então, esse relatório, né, esse RAI, ele vai trazer tanto sobre os investimentos, né, os rendimentos, como que está essa meta atuarial, para justamente, né, conseguir saber hoje se lá na frente esse fundo de pensão ele vai cumprir com essa obrigação, né? Não adianta nada eu, como uma participante, estar contribuindo mensalmente e daqui 30 anos, né, ou tanto tempo que eu for me aposentar, eu não ter esse meu benefício, né? Então, é preciso saber hoje, você está contribuindo hoje. E aí, esse RAI, ele traz, sim, tá? Essas informações que é possível, sim, o participante, né, entender e buscar. Só um comentário complementando o que a Cris falou. A maioria das entidades, elas publicam no site delas muitas informações a respeito de carteira, a respeito de normativos, né, do regulamento das entidades. Então, tem bastante informação que eles disponibilizam para os participantes. Então, essa questão de transparência, ela é bastante importante, né? E a gente até, quando faz trabalhos que a Cris comentou, né, em relação a controles internos, a gente observa, né, o nível de transparência das informações das entidades. Isso, perfeito. Eu acho que ninguém mais vai comentar, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Acho que a gente pode, então, passar, Cris. Bom, então, no começo da nossa apresentação, nós comentamos que nós iríamos sortear o livro, então, nós copiamos a ideia aí da nossa primeira quinta de educação, do pessoal do Rio, então, quem não assistiu, acessem o canal do YouTube e assistam, né, a apresentação que a Gisela e o Ezer fizeram.
sobre auditoria interna, tem relação com o nosso tema também, então é importante. E nós fizemos um sorteio, tá? Sorteio, como nós somos auditores, ele tem tracking, tá auditado, né? Então eu tenho como mostrar aí como eu cheguei no sorteado, né? Está auditado. Tá auditado, eu tenho evidências. Então, a sorteada que ganhou o livro foi a Bruna Neri. Então, nós vamos enviar o livro para a Bruna e ela vai receber aí o nosso livro. Esse livro ele foi escrito, né, por auditores da Russell Bedford, né? Então, eu fui um dos que escreveu um capítulo. Ele está à venda na editora Juruá, então quem tiver interesse, acesse o site e adquira um grande material, um material muito bem feito, e eu espero aí que todos tenham a oportunidade de ler esse livro. Está muito bem escrito. Cris? Bom, aí agora só tenho a agradecer, tá? A presença de todos, por separarem aí esse momento, esse tempinho aí com a gente, tá? Aqui os meus contatos, tá? O meu e-mail, o meu celular, então fique à vontade, né? Quando quiserem conversar, falar, a gente pode trocar aí ideias, tá? Eu estou à disposição para que vocês precisarem. Tem os contatos também, tá? Da Russell Bedford, que aí são o telefone central, né? E o WhatsApp também central. E ficamos aí à disposição, tá? Para que vocês precisarem, que vocês quiserem. Eu agradeço. Oi, gente, eu voltei aqui no finalzinho. Vou complementar o que a Cristina falou. Muito obrigada a todos. Cristina, eu vou pedir que tu pare de compartilhar a tela, que agora a gente vai fazer um pequeno print que a gente vai publicar nas nossas redes sociais. Então, quem estiver se sentindo bem para aparecer, esse é o momento, para colocar no WhatsApp da família. Olha ali, gente, vai aparecer na Russell. Olha o carão. Isso aí, perfeito. Muito obrigada. Só alegria, parabéns. Vou deixar vocês terminarem. Obrigada, gente, mais uma vez, viu? Obrigada pela presença de todos, participação aí. E sucesso para todos nós. Aí, gente, muito obrigado aí pela presença de todos, por acompanhar esse evento. Semana que vem já temos um outro evento, então acompanhem toda quinta-feira. Tem aí um assunto importante para discutir, e então toda quinta-feira deixem agendado aí uma horinha para acompanhar as nossas lives aí da Russell Bedford. Tá certo, gente? Boa noite. Eu encerro, boa noite e agradeço a presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.